Olá, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, sexta-feira também é dia da gente atualizar os mapas climáticos e aqui a gente traz para vocês informação quentinha e relevante. Vamos lá. No Brasil, a gente tem chuvas mais para o sul do Brasil novamente, deixando aí a parte norte recebendo pouquíssimas chuvas e boa parte dela aí não recebe nada, né? Como vem sendo no último mês. Isso acaba trazendo algumas complicações, volumes dos rios que acabam sendo vias importantes para o arco norte de exportação, acabam não recebendo as chuvas necessárias para aumentar os índices fluviais e isso acaba impactando no tamanho das embarcações que conseguem rodar nesses rios, né? Então a gente vê ali que para o norte do Brasil mesmo a gente deve receber cerca de 5 milímetros, muito pouquinho mesmo. Isso acaba impactando e deve impactar ainda mais no programa do milho para a exportação. Nos Estados Unidos, pessoal, a gente tem aqui uma expectativa para os próximos 5 dias, o acumulado de chuvas basicamente ali para a região de Iowa, Minnesota e também Wisconsin. Aqui na parte leste, que é onde precisa de mais chuvas, a princípio a gente deve ver um volume um pouco menor, tá? Então, cerca de 5 milímetros aqui para a região leste do cinturão. E por que eu digo isso? Porque ontem saiu o monitor de secas dos Estados Unidos e a gente tem aqui uma piora considerável em Indiana, Illinois e Ohio, tá? São estados produtores importantes na média nacional e começam a mostrar alguma degradação da irrigação dos solos. Então, basicamente, o que a gente vê nas manchas em amarelo, que é justamente onde vai chover menos, tá? Então, Ohio, Indiana e Illinois devem receber menos chuvas e chove mais onde menos precisa, né? Então, esse é o panorama climático estadunidense. Ainda não é nada preocupante, mas começa aí a acender uma flag, né? Aqui é um alerta, um sinal de alerta para esses estados. A princípio, ainda como eu disse, nada muito relevante, nada que venha a impactar no desenvolvimento da safra atual. Para as commodities na bolsa, ontem a gente teve para o óleo de soja um fechamento estável com 0,16% de queda, enquanto hoje vem caindo 0,52%. O mercado não conseguiu evoluir os preços e agora volta novamente abaixo da sua região de suporte. Soja em grão ontem, principalmente no contrato novembro, que é o contrato puxado aqui pelo contrato contínuo, né? Que é onde o produtor americano faz tudo o que ele precisa, né? Onde ele trava os seus seguros, enfim, faz toda a parte de bolsa, porque é onde entra a sua safra, né? Então, o contrato novembro é o mais líquido, é onde tem mais negociação de volume e é onde a gente também vê as maiores quedas. Então, ontem caiu 1,35% e hoje vem subindo 0,29%, muito próximo daquela região que a gente vem comentando faz bastante tempo, de 11,10 cents por bushel. Caso o mercado venha a perder aqui, a gente tem um espaço mais livre para uma queda, quem sabe até na região dos 9,50 dólares por bushel. Claro que isso vai depender de alguns fatores, né? Como uma confirmação de uma safra recorde, que é o que se especula agora, e também a eleição do Trump. Apesar de que o Biden, nas suas últimas declarações, vem se aproximando de um discurso mais parecido com o Trump, tá? Tentando puxar os seus eleitores ou possíveis eleitores, né? Então ele disse que deve sim fazer uma nova rodada de taxações em cima da China. Então a ideia de uma guerra comercial ela acaba aumentando, né? Seja com um, seja com outro. Olhando agora para o farelo de soja, a gente teve ontem uma queda de 1,68% e hoje o mercado vem se recuperando, subindo 1,07%. O mercado ontem tocou numa região de suporte, que era ali nessa linha vermelha de 345 dólares por tonelada curta,
e hoje vem dando um descanso, né? Agora, se o mercado insistir em cair e perder essa região dos 345, o próximo patamar fica lá embaixo em 323. Ontem também vimos uma queda importante no trigo. O trigo renovou a mínima, né, pessoal? Comentei com vocês que a gente tinha que ficar atento a isso. E de fato, o trigo marcou uma mínima abaixo da mínima anterior, tá? Isso aqui é um sinal bem negativo. E agora a perspectiva para o mercado de trigo é que ele volte lá na região dos 5,56 dólares por bushel, ou seja, mais quedas aí para este mercado. O milho também ontem caiu 2,28% e hoje vem se recuperando 0,63%. Essa queda aqui no milho acabou afetando os contratos aqui no Brasil também. A gente viu o contrato julho cair 1,02% e o contrato setembro cair 1,9%. Uma queda praticamente o dobro do contrato de julho, né, que é o contrato atual. Aqui a gente vê novamente o mercado vindo a testar regiões de incômodo, né? Principalmente no setembro, essa região aqui dos R$ 60 por saca. Será que o mercado vai conseguir se manter acima desse patamar? Lembrem-se, pessoal, o mercado está apertando, está fazendo aquele movimento de mola que eu já comentei em outros vídeos. Para onde ele decidir romper, a gente deve ter uma continuação do movimento mais exacerbado, tá? Como foi no dólar, tá? O dólar brasileiro que ficou muito tempo lateralizado e quando conseguiu sair dessa lateralização, fez esse movimento explosivo, né? Saindo aqui da região dos R$ 5 para casa dos 5,45. Bastante considerável esse movimento, né? Então, a princípio é isso que a gente pode esperar para o milho, tá? Ainda não sabemos para qual lado ele vai decidir romper, mas fiquem atentos que após um rompimento a gente deve ter uma continuidade mais forte para o lado que decidir ir. Para o óleo de palma, a gente teve ontem uma alta de 0,99% e hoje o mercado cai 1,49%, também lateralizado aqui no curto prazo. Petróleo segue acima na região dos 81 dólares, ontem subiu 0,72% e hoje está estável, praticamente no 0 a 0. Dólar contra as principais moedas do mundo fez mais um movimento de alta ontem, subiu 0,41%, o que para esse índice é bastante coisa, e hoje vem subindo 0,13%. Então, o dólar mais forte no mundo. Aqui no Brasil, o dólar chegou a trabalhar no negativo, mas acabou encerrando o dia com uma alta de 0,56%, cotado a 5,45. Para as bolsas lá nos Estados Unidos, tivemos nova renovação de máximas históricas, tá? Então, mais uma aí para conta, eu acho que já está beirando a 50 no ano, tá? E também tivemos para a Nasdaq uma renovação também de máxima, mas ambos os mercados acabaram fechando no negativo. Nasdaq fechou com uma queda de 0,77% e S&P 500 com uma queda de 0,27% após trabalhar boa parte do dia no positivo. Aqui no Brasil, nosso mercado ele tentou fazer um movimento de alta que até foi relevante, né, pessoal? Quase 1% de alta aqui e tocou aonde? Aonde eu havia chamado a atenção para vocês, tá? 121.500 pontos, ok? Ponto foi bem decisivo, inclusive a máxima do dia passou um pouquinho, tá? Ele foi a 121.606 pontos, 605 pontos, né? Se a gente considerar o índice futuro que trabalha de 5 em 5. E tivemos aí ele encontrando a média de 20 períodos e também nessa região de resistência, né? Que era antigo suporte. O mercado encostou lá e não conseguiu se sustentar, tá, pessoal? Acabou fechando aí o dia com uma alta de 0,15%, mas deixando uma barra muito feia, né? Temos aqui, ó, essa sombra toda indica que os vendedores tiveram mais força, empurraram o mercado para baixo e acabaram produzindo essa sombra, tá? Enfim, mostrando força aí dos vendedores. E agora, para onde que vai a nossa bolsa, né? Segue esse ritmo pessimista e o mercado vai lá para a região dos 114 mil pontos? Ou hoje os compradores vão conseguir ter um movimento mais forte ante os vendedores? Então, tudo isso a gente tem que acompanhar e é sempre importante vocês estarem inscritos nesse canal para se manterem atualizados sempre que tivermos alguma mudança
no sentimento, tivermos algumas notícias que favoreçam um lado ou outro para fazer melhores negócios aí para suas carteiras de investimentos, tanto para as commodities quanto para a parte de bolsa e também renda fixa, claro, por que não? Agora falando das outras bolsas, a gente tem aí para a Ásia e Pacífico um dia mais negativo, todas elas com exceção de Austrália fecharam no campo negativo, apenas aí a Austrália subiu 0,34%. Na Europa também uma perspectiva mais negativa para o dia, tivemos dados industriais aqui, setor também de serviços, basicamente todos os índices de atividades lá na Europa vieram abaixo da expectativa, fazendo com que a gente veja aí esse movimento mais negativo, esse sentimento mais negativo na Europa. Para a parte de futuros dos Estados Unidos, ambos Nasdaq e S&P 500 estão estáveis. Como comentei, dólar contra as principais moedas do mundo sobe 0,2% e temos um dólar misto contra países emergentes, muito próximo da estabilidade. Minério de ferro hoje cai 1,7%, ruim para a Vale, e temos aí o petróleo estável, não impacta diretamente a Petrobras. Na parte de agenda, temos uma agenda bem recheada aqui para Estados Unidos, 11h45 da manhã, índice de atividade industrial. Também temos 11h45 da manhã o índice de atividade no setor de serviços, que é super relevante lá nos Estados Unidos. 11 horas da manhã temos vendas de casas usadas. Temos aí ao meio-dia o relatório de política monetária do Fed. E seria basicamente isso que faz mais peso no dia, tá? Na parte da tarde temos outros dados a serem publicados, mais relacionados à parte de petróleo, porém não tem tanto impacto.